liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou da casa, da morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou da casa, da morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar, Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou da casa, da morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou da casa, da morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Que o Senhor tenha liberdade de mudar a nossa vida, que o Senhor tenha liberdade de entrar em nós e nos modificar segundo o bem-querer dEle. Eu sou a tua casa, Senhor, entra em mim e muda as coisas de lugar, põe tudo em ordem, tira toda a sujeira, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não convém, tira tudo, Senhor, e coloca novo, e coloca aquilo que te agrada, aquilo que lhe apraz, aquilo que te glorifica, aquilo de que nós precisamos, não o que queremos, mas o que precisamos, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos aplaudir a Jesus, Ele é lindo, Ele merece. Graças a Deus, ao Senhor Jesus, a honra e a glória. Paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Tá calor aí? Glória a Deus, né? Até que tá fresquinho agora, né? Pelo menos eu tô sentindo fresquinho aqui. Glória a Deus por isso. Domingo, como o presbítero André adiantou aqui, nosso segundo culto para uma parte, né? Das pessoas aqui. O pessoal que está trabalhando, glória a Deus por isso. Glória a Deus por quem veio de manhã e quem voltou para estar nos ajudando aí. Graças a Deus por isso, em nome do Senhor. E você que não pôde estar de manhã, até porque não caberia, né? E está aqui agora. Eu creio que tem pessoas que estavam de manhã aqui, agora está em casa. Um abraço a você. Vamos juntos então pela palavra do Senhor. Amém? Primeiro livro de Tessalonicenses, primeira carta, né? Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos meditar na palavra do Senhor. Peço que você fique bem atento, por favor. Nós temos uma cadeira vazia aqui, só uma, né? Se tiver alguém que quiser sentar, tá bom? Eu creio que se não chegou até agora, provavelmente não vai chegar mais ninguém, né? Então tem uma cadeira aqui, viu, na minha frente aqui. Se alguém quiser sentar, pode se assentar. Quem não for se assentar, ficar lá atrás, por favor, mesmo de pé, preste atenção no culto, amém? Porque aí você é abençoado e ajuda o irmão do lado a ser abençoado também. Porque nós, isso é nós, né? Nós, seres humanos, gostamos muito de conversar. Ficou do lado de um, a gente conversa. É assim ou não é? Ou é só eu que sou assim? Nós somos assim, não é? Nós somos, amém? Então, é rápido a palavra. Eu peço que você se dedique nesse momento exclusivo para o Senhor. E assim nem você perde a bênção e nem impede o teu irmão também de ser abençoado. Amém? Primeira carta Tessalonicenses, capítulo 5. Quem encontrou? Você de casa também nos acompanha aí pelo seu telefone, pelo seu smartphone ou na própria Bíblia mesmo, mas nos acompanhe também aí em nome de Jesus. Mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva,
Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Versículo 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais paciente para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Amém? Você crê na palavra de Deus? Então esse aqui é para nós, não que os outros não fossem, mas esse aqui é para nós. Regozijai-vos sempre. Sabe o que é regozijar? Alegrai-vos sempre. Orai de vez em quando, sem cessar. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco, para convosco, para com nós. Amém? Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Aleluia. Eu quero, querido, falar com você nessa noite sobre esse texto maravilhoso, de que nós discorremos aqui na carta a Tessalonicense. Ela fala da volta de Cristo. Ela fala para nós, querido, que acerca do final dos tempos, querido, não é para nós ficarmos engajados querendo saber o dia e nem a hora. E é interessante que aqui tem uma divisão na palavra, no sentido de que a Bíblia fala que o dia do Senhor, aquele dia, o grande dia, o terrível dia do Senhor, porque o dia do Senhor que diz a Bíblia é o dia que nós vamos nos prestar conta diante dele. Então pode ser um dia maravilhoso ou pode ser um dia terrível realmente, porque nesse dia ou iremos para o céu ou iremos ao inferno. Essa é a verdade. Mas aqui Paulo está dizendo para nós, não fique preocupado com o dia em si, acerca do dia em si. E ele aqui, querido, faz uma revelação dizendo, o dia do Senhor será como um ladrão. Quando nós lemos assim no primeiro momento, nós estranhamos, como que está se comparando Jesus a um ladrão, ou o dia do Senhor a um ladrão? Porque aqui Paulo quer passar uma mensagem bem clara, e quer que eu e você entendamos perfeitamente. Ninguém de nós esperamos o ladrão, sim ou não? Ninguém de nós esperamos o ladrão. O ladrão, ele aparece quando a gente menos espera. Você fez seguro do carro, pagou o seguro consecutivamente por 5 anos. No 5º ano para o 6º, você não tem condições, atrasa 1 semana para renovar o seguro, pois nessa semana o ladrão chega. Quando você menos espera, ele aparece. O que a Bíblia está nos dizendo, querido, que o dia do Senhor virá, poderia ser hoje. Aonde todos estão, querido, indo e vindo, casando e dando-se em casamento, pode ser o dia do Senhor. Ele virá quando se menos espera. Só que é interessante que Paulo não está falando essa palavra, que o dia do Senhor vai ser como um ladrão, nem para mim, nem para você. Paulo não está falando do dia do Senhor como um ladrão para o crente. Paulo não está falando que o dia do Senhor vai ser surpresa para a igreja. Para a igreja não é surpresa o dia do Senhor. O dia do Senhor é surpresa para aqueles que estão dormindo.
Para aqueles que estão parados, desanimados, para aqueles que estão nas trevas, para esses será surpresa. Você está entendendo isso, amém? Porque o versículo 4 fala assim: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Sabe o que a Bíblia diz? Todo crente é vigilante, ou devia ser. Todo crente devia ser vigilante, porque o dia do Senhor não vai me pegar de surpresa. Eu estarei preparado. Você estará preparado, amém? Aleluia. E ele diz para nós, querido, uma coisa interessante: nós não somos da noite. Ele faz alusão à noite na questão das trevas, e faz alusão a dia na questão da luz. Nós somos da luz, nós somos do dia. Paulo aqui está nos ensinando o que nós precisamos buscar sobre a nossa vida, o que nós precisamos, querido, praticar na nossa vida. O dia do Senhor não nos pega de surpresa. A igreja, ela ora para que chegue logo o dia do Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Porque para o crente o dia do Senhor será um dia maravilhoso. O versículo 5 fala assim: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite e nem das trevas. Você entende isso, amém? Paulo está dizendo, querido, que eu e você devemos praticar aquilo que louva e glorifica ao Senhor, aquilo que não é escondido, aquilo que não é oculto, aquilo que não se pode aparecer. Não, querido, os filhos de Deus andam de dia, com luz. Os filhos de Deus estão, querido, debaixo da unção do Senhor para praticar as boas obras. Os filhos de Deus, querido, não andam escondido e nem fazem nada em oculto que não agrada a Deus. O que nós fazemos em oculto é a oração, onde Deus fala: entra no teu quarto, tranca a tua porta e ali ora e clame ao Senhor. Essa deve ser a única coisa oculta na vida do crente. Quem está entendendo? E ele diz mais o versículo 6: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Outra coisa que Paulo fala aqui, querido, é de sobriedade. Uma pessoa sóbria, ela é oposta a uma pessoa bêbada. E nós bem sabemos, por experiência na própria família, ou de um amigo, ou talvez até alguns de nós, alguns aqui já passaram por isso, de ter o vício da bebida. E enquanto a pessoa está bêbada, ela fala coisas que não devia falar, ela faz coisas que não devia fazer, ela não está no seu normal, não tem equilíbrio, não tem responsabilidade, sim ou não? O Senhor está dizendo que o crente é oposto a isso. Nós, crentes em Jesus, não podemos ser irresponsáveis. Nós, crentes em Jesus, não podemos andar de maneira tortuosa. Nós, crentes em Jesus, não podemos deixar sair da nossa boca palavras torpes. Aquilo que não agrada a Deus, aquilo que machuca as pessoas, aquilo que não agrada, aquilo que não é de boa fama, aquilo que não tem virtude. Você crê nisso? O versículo 7 fala: porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam de noite. Ele continua dizendo, fazendo uma alusão aqui, de que os filhos das trevas fazem tudo da noite. Não a noite em si, do dia de 24 horas, mas no sentido de trevas. Porque as trevas traz consigo consequências. As trevas traz consigo, querido, manias, vícios e coisas que não agradam ao Senhor. Você está entendendo isso, amém? O versículo 8 fala: mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios. Mais uma vez ele quer destacar sobriedade, integridade, honestidade, firmeza. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. E aí nós voltamos na palavra de Deus no sentido de saber. Um bêbado não sabe do que ele está fazendo, ou na grande maioria não sabe, ou se sabe, mas acaba fazendo o que não devia fazer. Mas o crente não, o crente precisa se revestir de autoridade, de esperança, de expectativa. E talvez na nossa vida, querido, tenha nos faltado isso. Talvez na nossa família, no nosso lar, tenha nos faltado sermos sóbrios. Talvez em nós mesmos temos caminhado e tem nos faltado sensatez. E tem nos faltado, querido, visão espiritual da nossa caminhada. O versículo 9 fala: porque Deus não nos destinou para a ira,
mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade é que aqueles que andam nas trevas, praticando as obras das trevas, eles estão predestinados a ir ao inferno. É por isso que a igreja de Cristo se reúne para ser ministrada, para participar do culto, para depois ir lá fora e trazer luz às pessoas, e levar luz às pessoas, porque eles estão predestinados, estão a passos largos para o inferno, para a ira de Deus, mas nós estamos predestinados para a aquisição da salvação. Você crê que você está predestinado a ser salvo? Amém? O versículo 10 fala assim: por Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Você já levou a palavra de Deus a alguém, no sentido de falar para ele: cuidado, que o caminho que você escolheu, o final disso aí não é legal? Porque Deus diz que é para nós fazermos isso. Admoestar, exortar, ensinar as pessoas, dizer: o caminho que você está trilhando, o final não vai ser legal. E nós vivemos numa geração, querido, onde nós pensamos no aqui e agora, onde nós achamos que aquilo que me faz bem agora vale a pena comprometer todo o restante, e não faz, e não é esse o caminho. O versículo 12 ele diz assim: e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, os que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Nós, querido, muitas vezes ensinamos para os nossos, e até nós mesmos respeitamos muito mais qualquer pessoa lá de fora do que aqueles que são de Deus. Tem muitas pessoas de Deus sobre nós, querido, que nos preside, que nos transmite a palavra, e nós não temos respeito por eles. Porque às vezes surge um escândalo na obra de Deus, em alguma situação, e nós colocamos todos no mesmo saco, e achamos que nenhum deles tem dignidade, que nenhum deles merece o nosso respeito, mas não é assim. O fato de um médico ter errado de alguma forma, a classe médica não está jogada fora. E muitas vezes nós falhamos assim na igreja. Muitas vezes nós não damos honra a quem merece honra. Muitas vezes nós não respeitamos, muitas vezes ouvimos todo tipo de conselho, menos daqueles que servem ao Senhor. Muitas das vezes nós estamos, querido, empenhados em divulgar qualquer besterol que tem na internet, porque foi um professor tal, porque foi um teólogo tal, ou melhor, um filósofo tal. Mas quando é uma palavra da parte de Deus, nós não temos convicção daquilo. Ficamos receosos de transmitir aquela palavra. A Bíblia diz que nós devemos ter em autoestima aqueles que ministram a palavra do Senhor, aqueles que levam o evangelho do Senhor. E nós sempre vimos isso no evangelho todo, ou melhor, na Bíblia toda, aonde o Senhor sempre preza por isso. O versículo 14 fala assim: rogamo-vos também, irmãos, que admoestais os desordeiros. Tem muitas pessoas, querido, que vivem em desordem. E é necessário que essas pessoas ouçam. É necessário que o seu filho ouça de você que ele está errado. É necessário, querido, que a esposa ouça do marido que ela está errada. É necessário que o marido ouça da esposa que ele está errado. Obviamente com sabedoria e com graça. Mas é necessário admoestar uns aos outros. É necessário que dentro da igreja tem uma palavra de ensinamento. É necessário que dentro da sua casa tem uma palavra de ensinamento. É necessário que eu e você e todos à nossa volta saiba ouvir um não. Admoeste aqueles desordeiros, ensine-os a não continuar assim. É necessário que haja limite na minha vida, na sua vida. É necessário que a igreja do Senhor, é necessário que o povo de Deus, no trabalho, em casa, na faculdade, na escola, na feira, aonde tiver, é necessário que nós saibamos que existem limites, e que nós estamos inseridos dentro de uma doutrina, e que nós temos alguém sobre nós. E não só isso, levemos isso aos outros também. Rogo-vos, pois, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis o de pouco ânimo. Tem pessoas, querido, que é desanimado total. Tem pessoas, querido, que vai chover no Rio de Janeiro, ele já está abrindo o guarda-chuva aqui.
É necessário que a gente se aproxime dessas pessoas e que a gente fale para elas de Jesus e que a gente ajude elas a se animar. Tem muitas pessoas buscando ânimo no mundo, não tem ânimo para nada, vive procrastinando tudo, vive deixando tudo para depois, tudo que é importante fica para depois. O depois não existe. O amanhã não existe. Quando chegar amanhã é hoje. Não existe amanhã, você só faz alguma coisa hoje. Paulo aqui está escrevendo, ele está dizendo para nós, a igreja de Cristo: anime as pessoas desanimadas à sua volta, com bom senso, tendo um norte que é Cristo Jesus sobre nós. Tem muitas pessoas, querido, paralisadas por vários motivos. Quem está entendendo? Ensine as pessoas desordeiras, ensine e console as pessoas de pouco ânimo, sustenteis os fracos. É verdade que tem pessoas, querido, que eles não aguentam, não tem muita força, muita resistência, e não é fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Sim ou não? A igreja de Cristo precisa ajudar essas pessoas. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós viemos ao mundo, querido. Nós viemos ao mundo para executar a obra daquele que nos enviou. Admoeste aqueles que estão parados, ensine eles. Tem pessoas fracas que precisam ser pegado na mão. Você está entendendo? Sustenteis os fracos e sejai paciente para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para todos. Nós crentes em Jesus, não podemos ter pavio, nem curto nem longo. Nunca podemos pagar o mal com o mal, mas sempre o mal com o bem. Às vezes estamos criando em nós um coração endurecido, rancoroso, um coração vingativo. E eu quero dizer para você, querido, que do jeito que no mundo civil também tem as consequências das penas, né, quando é infringido uma lei, no mundo espiritual também tem hierarquias de leis. Quando se comete um crime, querido, se o crime foi no momento espontâneo, ele tem uma consequência. Se o crime foi premeditado, a consequência é maior. Tem muitos crentes, tem muitos de nós que vivemos maquinando mal contra o outro. A consequência vai vir e é grande. E o Senhor nos exorta aqui, querido, não pague o mal, não pague o mal com o mal, mas pague-se o mal com o bem. Nós temos que ser transformados. Nós temos que ser alcançados pela graça de Deus. Quem está entendendo? E aí no versículo 19 ele fala: alegrai-vos sempre. Está difícil a luta? Alegre-se no Senhor Jesus. Orai sem cessar. Tem muitas pessoas que já desistiram, já era devagar para orar e parou de vez. Porque ora e olha a sua volta. Ora e olha, não mudou nada. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Sabe o que eu entendo, querido? Que o que importa na verdade é o que Deus quer para mim e para você. Você já parou para pensar o que Deus espera de mim? Você já parou para pensar o que Deus espera de mim? Deus espera que eu seja um dono de pet shop só? Foi isso? Não, você vai lá, a sua missão é essa. Por mais nobre que seja, querido, eu acho que é muito pouco. Será que Deus espera de você que você seja um comerciante, um professor, um funcionário lá na empresa, né? E é só? Não tem mais nada? Será que nós somos como os animais? Morreu, acabou? E eles vêm, seguem instintos, vivem por instintos? Porque o leão não sabe que ele é um leão. Ele age assim por instinto, mas eu sei quem eu sou. Você sabe quem você é. Porque Deus te diferenciou do leão. E como eu disse aqui outro dia, repito, você não veio do macaco. Deus fez você diferente do macaco. A sua criação foi pensada, a sua criação foi elaborada. Você é semelhança de Deus. Você não é como eles. E eu quero falar para você, querido,
do presente de Deus para nós. Deus nos presenteou, querido. Mas muitas vezes nós não reconhecemos o presente de Deus. Nós não conseguimos enxergar o presente que Deus nos deu. E é só quando eu consigo enxergar a oportunidade de Deus na minha vida, é que eu me realizo por completo. Sabe porque tem muita gente nas drogas, se afundando nas drogas, no mundo. Sabe porque tem muita gente enfraquecida, muita gente indo para o mundo com desculpa da pandemia? Porque eles continuam vazios. Nunca se encheram, nunca entenderam um propósito. A Bíblia fala, é impossível. Aquele que conheceu a Deus, é impossível. É Deus falando. Aquele que experimentou da palavra, aquele que experimentou de Deus, é impossível que se volta atrás, é impossível que esqueça daquilo e vá embora, é impossível. Se foi, é porque nunca experimentou. Oportunidade, querido, será que eu e você não estamos deixando passar a oportunidade de Deus na nossa vida? E aqui eu não quero falar de oportunidades seculares, não. Não estou falando de oportunidade de trabalho, não. Oportunidade do Evangelho, da palavra. Porque se eu souber reconhecer, querido, a oportunidade de Deus na minha vida, cara, é isso que traz significado. Quando eu reconheço a oportunidade de Deus na minha vida, eu sou recompensado. A Bíblia diz, querido, que aquele que semeia, colhe. E a Bíblia adverte também. Aquele que fica olhando para a nuvem, olhando para o vento, nunca semeia e nunca colhe. O crente que não sabe o que é para fazer, o semeador, ele saiu a semear, sim ou não? Ele saiu para semear, e ele semeou. Caiu uma no meio das pedras, sim? Caiu no meio de espinho. Ele parou, foi embora para casa, o semeador? Não. Ele continuou a semear, porque quando eu sei para que eu fui chamado, eu continuo fazendo aquilo a que eu fui chamado. Quando eu entendo o chamado do Senhor, o propósito, a oportunidade de Deus ministerialmente, ou seja, na obra do Senhor, querido, eu faço, eu executo e pronto. Quando eu descubro, querido, eu entendo a oportunidade de Deus na minha vida, eu sou recompensado pelo Senhor. Aí é onde eu desfruto de paz que o mundo não entende, é onde eu desfruto de bênção que nem eu entendo, mas ela vem sobre mim, porque fiel é o que prometeu sobre nós. Você crê nisso, amém? Deus é Deus de oportunidades, você crê nisso? Aleluia. Deus nos dá a oportunidade de nos arrepender e sermos feitos de novo. É por isso que a palavra nos diz, exorte um ao outro, querido, porque todos os dias é oportunidade para que eu me arrependa e seja feito de novo pelo Senhor, e seja reconstituído pelo Senhor, e seja reedificado pelo Senhor, amém? As oportunidades, querido, muitas vezes nós não percebemos ela porque somos imaturos. Muitas vezes nós somos imaturos e nós lemos a palavra, viemos à igreja, mas nós não temos maturidade espiritual. E aí qualquer blá 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 de fora nos confunde, e nós não temos realmente aquela certeza e aquela confiança sobre a palavra de Deus. Muitos de nós somos imaturos. E muitos de nós somos imaturos, e fazer aqui um exemplo rapidinho para a gente entender. Muitas pessoas hoje, talvez, que não tem uma casa própria, que não tem um terreno próprio, vamos dizer assim, se ele recebesse, não todos, mas alguns, só para você entender, se ele recebesse diante dele assim, ó, eu te dou a escritura de um terreno, ou a chave daquele carro dos seus sonhos, qual que você quer? Muitos no passado fez essa opção. O carro fica velho, dá gasto. O terreno, querido, nos últimos 10 anos aqui, dobrou, triplicou de valor. O carro deixou você mais pobre, mas o terreno teria deixado você melhor de vida. Você entende como que muitas vezes aquilo que me sacia agora é o que eu quero, mas isso me leva para um lugar onde não é o meu propósito? Muitas vezes a oportunidade do Senhor está diante de nós, mas nós por imaturidade pensamos, isso não vai me trazer benefício agora? Qual é o benefício, meu querido, humanamente falando, de ser um pastor de igreja? Qual é o benefício? Eu não consigo cuidar da minha família da maneira que deveria, eu vou cuidar da igreja de Cristo? Qual é o benefício? Mas quando eu fecho os meus olhos carnais e abro os meus olhos espirituais e enxergo com o coração, eu entendo que ainda nessa terra eu não tenho nenhuma recompensa, mas eu entendo que esse é o propósito do Senhor e isso já me basta.
E talvez você está aí também, querido, e você fala, qual o propósito de me dedicar à igreja de Jesus? Qual o propósito de assumir um compromisso, de estar lá, de fazer a obra, de varrer a igreja? Qual o benefício de estar lá cedo para fazer a live, para ensaiar? Qual o benefício de estar durante a semana ensaiando, ninguém me vê, para cantar uma vez e olha lá, qual o benefício? Mas se você abrir o teu coração e entender a palavra de Deus, você vai reconhecer a oportunidade de Deus na sua vida. Você vai entender que esse é o propósito, é isso que faz sentido para nós, querido. Muitas vezes somos imaturos e não reconhecemos a oportunidade de Deus na nossa vida e escolhemos, a exemplo da história que eu contei, o carro que no primeiro momento, querido, é muito melhor um carro para você ir e vir, o carro dos seus sonhos, do que um terreno. Não tem o que fazer com terreno, não tem dinheiro para construir agora, não tem agora, mas vai ter, e lá na frente você vai ver o benefício que isso vem na sua vida. Talvez você não está enxergando o milagre hoje, mas ele está sobre você, porque Deus disse que existe e existe. Eu preciso reconhecer o milagre de Deus na minha vida. Então não ficamos ociosos e preocupados com aquilo que não é para esse momento. Com aquilo que não é, querido, o que importa agora. Paulo fala, ei, não fique preocupado com o dia que o Senhor vai vir. Se prepare. O dia, a data, não importa. Importa se está preparado. Ele vai vir como um ladrão, para quem está no mundo. Para a igreja não. Por quê? Porque você está preparado. Porque você tem a sua lamparina e você tem azeite de reserva. Você não está queimando a tua reserva. Você não está, querido, usando ali e não se preocupando com a reserva espiritual. Você não está se preocupando, querido, se Jesus vai vir hoje ou amanhã. Você está preparado, cheio da presença do Espírito Santo. Porque você ora todo dia, porque você está preocupado em orar. Você não está preocupado se aconteceu ou quando vai acontecer, mas você está orando, buscando em nome de Jesus. Crê nisso, amém? A oportunidade pode surgir na nossa vida no pior momento da nossa vida. A melhor oportunidade pode surgir para nós no pior momento da nossa vida. Quando você pensa que esse é o pior momento da minha vida, talvez é aí aonde Deus vai virar a chave da sua vida. Mas só se você crer. Um exemplo? Eu me lembro de Elias. Elias, querido, você conhece a história? Fugiu para a beira de um riacho, ficou lá um monte de tempo, os corvos levavam comida para ele, de repente a água do riozinho secou, ele foi embora, e aí Deus falou assim, agora quem vai cuidar de você é uma viúva. Aí ele pensou, é uma viúva rica, agora eu vou tirar a barriga da miséria. Chega lá, fala para a viúva, você pode me servir um copo de água? Ela fala, mas nem água eu tenho direito. Um pedaço de pão, ela fala, mas eu só tenho um pouquinho de farinha, eu vou fazer um pão, eu e meu filho vamos comer, nós vamos morrer. Deus confundiu, será? Mas a oportunidade que eu quero relatar para você não era de Elias, era da viúva. A viúva, no pior momento da vida dela, ela recebeu a visita de um homem de Deus. E o homem de Deus chegou logo pedindo, me dá tudo que você tem. Eu só tenho isso e vou comer e morrer. Não. Antes de você fazer para você comer, primeiro você traz para mim. Eu não estou dizendo para você trazer carro, casa, não é isso não. Eu estou dizendo que no pior momento daquela viúva, ela recebeu um homem de Deus, ou melhor, recebeu a palavra de Deus na vida dela. Quem sabe, querido, no momento da sua maior tristeza, você tem rejeitado a palavra de Deus no teu coração. Normalmente, quando a gente está, querido, sem muitas opções, ou nos dias difíceis da nossa vida, nós nem queremos ouvir de Deus. Nem me fale. Eu já me deparei com pessoas assim, ó, se for falar de dia, nós nem vem. A oportunidade muitas vezes surge no pior momento da nossa vida. Eu quero que você pense sobre isso. Será que você tem observado as oportunidades de Deus na sua vida? Muitas vezes, querido, nós perdemos a oportunidade de ter um amigo que vai fazer diferença na nossa vida. Eu me lembro de Davi e Jonatas. Eles foram amigos inseparáveis. E foi um bênção na vida do outro. E quando ele morreu, Davi relatou umas palavras, querido, para ele, dizendo que era amigo de verdade. Ele chorou e disse, esse era meu amigo. E mesmo depois de Jonatas morto, ele falou assim, tem alguém da família de Jonatas, para que eu possa fazer bondade, porque ele era meu amigo. Será que nós temos feito amigos de verdade? Amigos. Ou temos feito colegas?
e inimigos. E para nós encerrarmos, querido, eu quero que você hoje possa olhar no teu coração e ver: você tem vivido as oportunidades de Deus na sua vida? Ou você tem deixado-as passar? Ou você tem esquecido do que é mais importante? Feche os teus olhos, mesmo sentado. Eu quero orar com você. Daqui a pouco nós vamos servir a Santa Ceia. Eu quero que você feche os teus olhos e peça: Deus, me ajude a enxergar a minha oportunidade, Pai. Eu tenho cumprido a Tua palavra, Senhor. Você tem ajudado os fracos? Você tem pago o mal com o bem? Ô Espírito Santo de Deus, nos ajude a olhar para dentro de nós, Senhor, e enxergar lá no profundo de cada um de nós, Senhor. Senhor Jesus, nós vamos participar da Tua ceia. E a Tua palavra diz que aquele que come de maneira sem discernir, Senhor, come para a sua própria condenação, Senhor. Mas nós estamos aqui hoje reunidos e queremos olhar para dentro de nós e pedir perdão, Senhor. Perdão, Jesus, por todas as vezes que eu agi de maneira indevida com a minha esposa, com os meus filhos, com meu irmão. Deus, me perdoa por todas as vezes que eu agi de maneira indevida com o Senhor, com a Tua igreja. Pai, me perdoa por todas as vezes que eu, me achando muito ocupado, não dei atenção para uma pessoa que estava ao meu lado, e talvez fosse ela que precisava ouvir do Senhor naquele dia, mas eu me achei muito ocupado para isso. Eu saí correndo para fazer um monte de coisa e esqueci de que o mais importante é uma vida. Espírito Santo de Deus, nos ajude a cumprir a Tua palavra, Senhor, a executá-la e não ser somente os ouvintes. Senhor Jesus, nos ajude a sair do comodismo e entendermos, Senhor Deus, de que a Tua palavra é para hoje. Ela não pode nem convém ficar esperando para amanhã. Nós estamos reunidos aqui, Senhor, e vamos participar do Teu corpo e do Teu sangue, meu Pai. E pedimos: venha sobre nós, Senhor. Faça-nos lembrar, Espírito Santo, de todas as oportunidades que tem em nós, de tudo aquilo que o Senhor abriu sobre nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Se coloque de pé. Nós vamos participar da Santa Ceia agora. Quero convidar aqui os obreiros. Quero convidar aqui os obreiros. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Você que está aqui, querido, você certamente nessa semana já fez o seu dia de jejum, de oração. Porque nós dedicamos essa semana a isso. Mas se porventura você não fez, querido, esse é o momento de você pedir perdão ao Senhor Jesus, porque todos nós que já... Todos nós que já somos batizados, querido, depois de grande, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, emergidos, na água, que simboliza ali o sepultamento, e depois surgiu uma nova pessoa. Se você é batizado assim, querido, você deve participar da ceia. Porque nada pode impedir você, querido, de estar em comunhão com o Senhor. Nada. Nada, nada. Então, se você está aqui hoje, ore ao Senhor e participe da ceia. Peça perdão, querido. Clame ao Senhor Jesus e fala: Senhor, eu quero ser alguém que aproveita e enxerga as oportunidades da sua parte na minha vida, Senhor. Eu quero ser aquele que paga o mal com o bem, aquele que estende a mão ao fraco, aquele que realmente cumpre a Tua palavra e que não fica somente ouvindo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos. Senhor Deus, nós vamos participar, Senhor, agora do Teu corpo e do Teu sangue. Nós oramos, Senhor, e pedimos que esses pães que simbolizam o Teu corpo, Senhor, quando cada um de nós pegarmos e comermos dele, pela fé em Ti, possamos ser renovados, cheios, em nome de Jesus. Da mesma forma, Senhor, os cálices, Senhor, de suco de uva, ao bebermos, Senhor, deste cálice, que simboliza o Teu sangue, sejamos lavados, remidos pelo Teu sangue, Pai. Nós oramos em o nome de Jesus Cristo, que assim seja. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Você que for participar, permaneça de pé. Os obreiros vão passar, vão servir o pão, o cálice, você pega e se assente. Amém? Você que ainda não é batizado, eu aconselho você a não participar ainda. Amém? Você terá a oportunidade de se batizar e aí sim participar da ceia. Os obreiros podem estar servindo, em nome de Jesus. Amém?
Você vai pegar o pão, pegar o cálice e vai se assentar, em nome do Senhor. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar